Olá, meus queridos jovens, olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos comentar a lição de número 12, lição de jovem, que traz por título a liderança de Paulo. Depois de Jesus, foi o maior líder, o maior missionário de todos os tempos. Muitos teólogos concordam que ele ficou em segundo lugar, e em primeiro, o Senhor Jesus. E nós vamos ver sobre a liderança desse grande homem de Deus. Para você que já é inscrito no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo. Para você que está assistindo pela primeira vez, dá o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Pegue a sua caneta, pegue seu bloco de anotação, pegue a sua Bíblia, a sua revista e fica conosco até o final nesse aprendizado da palavra de Deus. Não esqueça de anotar os textos, os versículos que nós vamos citar aqui. Então, a liderança de Paulo foi a maior liderança cristã depois de Jesus. Apesar de Paulo ter uma vida muito turbulenta, porém, ele se destacou no seu ministério. Padeceu muito pelo Evangelho de Cristo, mesmo não tendo conhecido Jesus, ele teve um encontro com Jesus lá em Atos capítulo 19, quando ele vai se converter ao cristianismo que ele tanto perseguia. Então Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas quando ele tem um encontro com Jesus, então ele tem uma transformação real de vida. O texto principal disse-lhe: porém o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos 9 e versículo 15. O objetivo dessa lição são três. Apresentar o caráter e o ministério de Paulo. Segundo, aprender os principais aspectos da liderança de Paulo. E terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. São os três objetivos. Essa lição ela é comentada pelo nosso pastor Elias Torralbo, e ele divide a lição em três tópicos principais. Quais são os três tópicos principais da lição? O nosso primeiro tópico é o caráter ministerial de Paulo. O segundo tópico da nossa lição é a liderança de Paulo. E o terceiro e último tópico da nossa lição, os aspectos práticos da liderança de Paulo. Então fique conosco, não saia daí e vamos aprender mais da palavra de Deus. Essa é a lição 12, é a 12ª lição, ou seja, a penúltima lição. E na próxima estaremos trazendo aqui para vocês a última lição, que é a 13ª. Certamente será uma bênção. O resumo da nossa lição: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Texto bíblico, Atos 20, versículo 18 ao 24. Não vamos ler o texto para que para nós não perdermos tempo, para nós ganharmos tempo. Introdução. Depois de Jesus, Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Paulo teve uma liderança bem-sucedida. O seu sucesso não foi ser rico, nem aplaudido pela sociedade e nem ter fama. Ele foi, o seu sucesso, ele foi bem-sucedido porque ele cumpriu com a vontade de Deus. Então, às vezes, nós pensamos que o sucesso do nosso ministério é ser aplaudido, ganhar holofotes, ter fama, ser bastante conhecido. Não, o sucesso do meu e do seu ministério é fazer a vontade de Deus. Paulo não foi aplaudido, pelo contrário, foi surrado várias vezes, foi preso, mas o sucesso do seu ministério foi que ele cumpriu a vontade de Deus. Esse é o sucesso do ministério de cada cristão. Paulo declarou que foi um imitador de Cristo, 1 Coríntios 11 e 1, versículo 1. Entrando no nosso primeiro tópico, caráter ministerial de Paulo. Paulo não morava, por ele não morar na mesma cidade que Jesus morava,
Por essa razão, Paulo não teve um encontro pessoal com Jesus enquanto Jesus esteve aqui no seu ministério. Porém, Jesus tinha um propósito com o apóstolo Paulo. Tá? Paulo era zeloso e era fariseu, dedicado, né, e compromissado com o judaísmo. Então, Paulo tinha essas qualidades. E por causa desse zelo, Paulo começou a perseguir a igreja e maltratar os cristãos. Ele participou da morte de Estevão e foi até conivente com a morte de Estevão. Tá? Paulo foi criado aos pés do maior rabino da época, chamado Gamaliel. E por isso ele dominava o conhecimento da lei. Paulo sabia a lei salteado e de cor, tá? Porque ele foi criado aos pés de um grande homem chamado Gamaliel. Paulo agora vai a Damasco para perseguir a igreja. Porém, nesse período de perseguição, Paulo tem um encontro com Jesus. E lhe aparece uma grande e forte luz e Paulo cai por terra. E Jesus disse a Paulo: por que me persegues? E nesse momento, Paulo se converte ao cristianismo. E após Paulo se converter ao cristianismo, ele começou a ser treinado, começou a meditar e a orar. E Jesus falava constantemente com ele, em visões. Paulo teve visões, ele disse que aprendeu do Senhor Jesus. Jesus já havia sido crucificado. E agora Paulo tem visões e conversa com Jesus. Jesus passou várias orientações para o apóstolo Paulo. Paulo também esteve com os apóstolos. Paulo buscou orientações não só com Cristo, mas também com os apóstolos, apesar de ter conhecimento da lei. Mas ele não tinha ainda o conhecimento da graça. E os apóstolos já tinham, porque havia andado com Jesus. E por essa razão ele passou 3 anos na Arábia, no anonimato, recebendo as orientações e revelações divinas. 3 anos no anonimato. Paulo já não saiu pregando o evangelho, mas ele foi aprender de Jesus primeiro, para depois pregar, se preparando para o seu ministério. Logo após isso, Barnabé o leva a Jerusalém para apresentá-lo aos apóstolos, para receber instruções, e a partir desse momento Paulo começa a pregar o evangelho. Então aí estava apto a pregar com ousadia, com coragem, a palavra de Deus. Paulo estava também submisso às autoridades da igreja. Quem eram as autoridades da igreja? Eram os apóstolos. O Espírito Santo falou à igreja, aos apóstolos, que eles deveriam estar separando Barnabé e Paulo para fazer a obra do Senhor. Olha aí a bênção. Deus começa a usar poderosamente o apóstolo Paulo. Muitos querem ser líderes, mas não querem ser submissos às autoridades constituídas por Deus na igreja, na eclésia. Querem ser dono do seu próprio nariz e fazer aquilo que eles acham certo. Mas ser líder é estar pronto para servir, e devemos aprender com os apóstolos, como Paulo, que foi um grande líder, servindo a igreja de Cristo e submisso às autoridades da igreja primitiva. Então nós temos que aprender com os apóstolos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser submissos à autoridade do pastor. Não sair aí como quem não tem igreja, pregando a palavra, sem compromisso, e ninguém sabe a sua origem. Mas Paulo tinha origem. Ele foi enviado pela igreja, e ele estava submisso às autoridades dos apóstolos. Então, o pregador da palavra de Deus, o homem de Deus, tem que estar submisso à eclésia e ao pastor, que é a autoridade da igreja. Não faça nada por sua conta, que não vai dar certo. Segundo tópico, a liderança de Paulo. A integridade faz parte da vida de todo cristão, principalmente da vida dos líderes. Tá? Então a integridade é um fator preponderante na vida de qualquer líder. Tá? Porque quem é líder influencia a sua liderança. E por isso, um líder deve tomar bastante cuidado. Ele deve ter uma vida de santidade, porque há muitos que estão liderados,
nas suas mãos tem uma vida de santidade, né? Para muitos que estão liderados, que faz parte da sua liderança, tem que ter uma vida de santidade, uma vida íntegra. E isso leva a igreja, né? Quando isso não acontece, né? Quando o líder não tem integridade, não é honesto, então ele pode levar, né, a igreja ao fracasso espiritual. O apóstolo Paulo era um líder íntegro, fazia a vontade do Senhor e fugia da aparência do mal. É isso que tem que acontecer com um líder, né? Pegar esse modelo de liderança do apóstolo Paulo, e aí você vai ser bem sucedido. Paulo foi bem sucedido no seu ministério porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, acima de tudo, nós temos que estar, né, dominado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo chegou a dizer que a sua sabedoria servia como adubo, e por isso ele buscava a sabedoria do alto, né, da graça de Deus. Uma liderança de sucesso anda, fala, prega, ensina e faz tudo segundo a vontade do Senhor e não segundo as suas próprias vontades, né? Então a liderança tem que ter esse princípio, porque nós que lideramos na igreja de Cristo, tudo tem que ser direcionado segundo a vontade de Deus, porque a nossa igreja não pertence ao pastor, né? A igreja que nós tomamos conta, né, ou a igreja que nós estamos submisso, ela não pertence ao pastor e nem um líder de departamento, tá? Nada. Nós, e não é nossa, e nós estamos aqui somente administrando e devemos administrar segundo a vontade do dono, que é Deus. Então, nós que estamos submissos às autoridades da eclésia, né, nós que somos líder de departamento, né, até mesmo pastores, nós temos que entender que a igreja não é nossa, tá? Os membros, as ovelhas não são nossas, ela é propriedade do Senhor. E nós temos que estar submissos ao dono da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do apóstolo Paulo é exemplo em tudo. Na sua conduta, no seu comportamento, na sua maneira de proceder e no seu respeito para com as pessoas. Há muitos líderes que têm talentos, conhecimento, mas não sabem lidar com os seus liderados. É arrogante, é prepotente, é exaltado, né? Pensa que é só ele que sabe, pensa que só ele tem, né, todo o poder. O poder está totalmente nas suas mãos. O líder que é arrogante acaba ficando sozinho. Então, um líder que não tem esse requisito de humildade, de ser submisso, que ele é arrogante, que ele pensa que sabe tudo, que ele manda tudo, o seu final é sozinho, porque não agrada o Senhor. Então, o líder não pode ter essas má qualidades, esses má adjetivos, tá? Porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa arrogante, que maltrata as pessoas, que não sabe conversar, que não sabe valorizar o trabalho do outro. Quem vai querer ficar perto de um líder arrogante dessa forma? O apóstolo Paulo é o inverso disso. O apóstolo Paulo era tão compromissado que mesmo as pessoas que mal o conheciam já tinham respeito por ele, por causa da sua conduta e a sua forma de lidar com as pessoas que ele liderava. A pessoa mal conhecia Paulo, já tinha um grande respeito por ele. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a lidar com o outro, a tratar com o outro bem, a tratar bem as pessoas, a tratar com respeito, com honestidade. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo que um líder arrogante, que acha que sabe tudo, ele acaba ficando sozinho. Mas um líder que trata bem as pessoas, que também aprende com as pessoas, com seus liderados, que ele não sabe tudo, mas precisa dos seus companheiros, é um líder que vai ser bem sucedido na sua liderança. O terceiro tópico da nossa lição e o último, os aspectos práticos da liderança de Paulo. Nós devemos ter consciência que ninguém sabe tudo, que ninguém pode tudo, que ninguém tem condições de fazer tudo sozinho, tá?
Olha aí, nós precisamos das pessoas e essas pessoas têm que ser valorizadas. Um líder precisa entender que ele foi chamado para administrar pessoas. E cada pessoa tem a sua liderança, tem o seu conhecimento, né? Então, cabe a você administrar todo esse conhecimento que as pessoas trazem consigo para que elas possam potencializar os seus conhecimentos e produzir mais com satisfação e alegria. Então, quando um líder administra bem, ele não fica com ciúme do seu liderado, mas aproveita o seu conhecimento para interagir e para complementar aquilo que lhe falta. E as pessoas, então, estarão sempre do lado desse líder. Um líder precisa saber que ele não precisa saber de tudo. Ele precisa saber administrar a todos, para que os seus liderados possam estar crescendo e desenvolvendo no seu trabalho. Olha aí que conselho maravilhoso. Devemos ficar alegre quando vemos um liderado crescendo. Isso significa que você foi um bom líder. Então esse é o sucesso da sua administração, da sua liderança. Um obreiro líder tem que estar disposto a fazer de tudo para que a obra do Senhor cresça. O apóstolo Paulo fazia de tudo para não ser pesado à igreja, para estar levando a igreja a estar desenvolvendo. Essa era a maior preocupação do apóstolo. A sua prioridade era o crescimento do reino de Deus na terra. Paulo não questionou o salário do obreiro, mas ele optou a não ser pesado à igreja. E assim ele trabalhava para evitar conversas desnecessárias que poderiam atrapalhar o crescimento, o bom andamento da igreja. Então Paulo optou a trabalhar com as suas próprias mãos e não ser pesado à igreja. Mas ele não questionou, né, os obreiros que são assalariados. Pelo contrário, ele apoiou. Mas hoje tem muitos obreiros que querem tirar proveito da igreja, que quer enriquecer, que acham que o evangelho é uma fonte de enriquecimento. Não. Você tem que ter o seu salário, satisfeito com ele, mas se deixar se gastar e amar a igreja e sofrer pela obra de Deus. E nunca pensar em tirar proveito da lã das ovelhas, do salário que as ovelhas lhe concedem. Tá? Paulo era um líder responsável porque tem pessoas que querem fazer a obra, mas não quer ter responsabilidade. Porém, uma pessoa, para ser líder, tem que ter dedicação e compromisso. Isso é importante, tá? E muitas das vezes, um líder vai se desgastar, vai perder o seu tempo. Ele poderia estar descansando na sua casa, mas, no entanto, você vai fazer a obra de Deus. Então, no momento que você poderia estar descansando, você está te desgastando na obra de Deus, você está dedicando à obra de Deus, e Deus certamente te recompensará. Porque essa é a nossa chamada. Ser líder na casa do Senhor é se gastar em prol da obra e fazer de tudo para que o reino de Deus esteja crescendo e se desenvolvendo. O apóstolo Paulo disse que, amando a muitos e sendo menos amado por todos, ele se deixava se desgastar pela obra ou se gastar pela obra de Cristo e pelo amor aos irmãos. Então Paulo, ele disse isso, que ele, por causa de amar os irmãos, ele estava deixando-se de gastar na obra, sendo menos amado, mas amando a todos. Quando você cuida da obra do Senhor, Ele cuidará de você. Não tenha dúvida, o Senhor não fica devendo a ninguém. Chegamos à nossa conclusão dessa maravilhosa lição. Como um dos líderes mais influentes e extraordinário da história depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos a seguir o exemplo do apóstolo, que sofreu toda sorte de maldade, mas não renunciou ao seu ministério, né? E nem à sua vocação. Então nós temos aqui que nós devemos seguir, né, o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. E chegamos ao final dessa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Continuaremos orando por você e para a sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!